Meus irmãos, boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus nos fortaleça a todos. É uma alegria estar aqui nesta casa sublime, desde o começo que foi esse registro feito, né? E ela continua com o seu propósito, levando conhecimento da doutrina dos Espíritos e desenvolvendo nas nossas almas, daqueles que aqui frequentam, o sentimento da melhoria pessoal e do amparo àqueles que sofrem. Essa casa, lá no começo, ela tinha isso, então é uma expressão lá em Nova York, em Recife, que a gente usa, que é essa lateral aqui, era de barro mesmo, barro, e eu pisei nesse barro aqui no começo. Eu fui dar uma olhada agora na casa e está dizendo para o Ronaldo, para a nossa irmã Amélia. Essa casa ela já está preparada no presente e hoje para o futuro, visivelmente, para a quantidade de pessoas que hão de chegar, fisicamente ela já está preparada. Nessa noite do livro Pão Nosso, né, na lição 42, nos chama muita atenção a lição trazida por Emmanuel, né, só para nós analisarmos pela a quantidade de informações que ela nos traz. Marcos registrou no seu capítulo 12, versículo 27, o seguinte registro: ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos, por isso vós errais muito. Então, há 2000 anos atrás, esse registro de Marcos, no capítulo 12, versículo 27, Jesus está afirmando aqui: ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos, por isso vós errais muito. E Emmanuel aqui, ele nos traz sobre essa expressão e passagem de Jesus as seguintes informações. Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, fala Emmanuel, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte. Então, de quando em quando, né, Emmanuel diz que em contato com os encarnados, eles utilizam essa expressão, a palavra morte. Nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la, a palavra o quê? Morte. Quando eu perguntar para vocês, me respondem que eu me irrito facilmente, eu vim de muito longe. Tá certo? Então vocês façam essa caridade. No entanto, é imprescindível entendê-la não por sessão, e sim por atividade transformadora da vida. É preciso entendê-la, a palavra o quê? Agora foi mais forte. Não possessão. Não é possessão, é por, vírgula, sessão. Sessão de cessar. E sim por atividade transformadora da vida. Essa questão apresentada aqui, que Jesus teve o máximo de cuidado de nos trazer, é muito grave, até para muitos espíritas. Porque a questão da morte, como diz aqui Jesus, ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos, e ele dá sequência. Por isso, vós errais muito. Eu não sei quem lá atrás disse que a morte existia. Não sei quem criou isso lá atrás.
E nós acreditamos. Não culpo quem foi esse filósofo lá atrás, tá certo? Porque foi muito alterado muitas coisas, mas nós somos culpados. E diz Jesus aqui, por isso vós errais muito. Em virtude de a morte cessar, parar. As pessoas não falam sobre a morte. As pessoas falam todos os assuntos. Faça esse laboratório, mas com respeito a quem vocês fizeram. Comece a conversar, seja amigo, parente, mas com respeito, mas só para um laboratório para vocês. E fala sobre a morte. Ah, esse assunto não me interessa. E vai parar com isso. Porque há um medo muito grande nas criaturas com essa questão da palavra o quê? Morte, como cessar, parar, pum, acabou. Vocês vão ver as consequências disso nas nossas vidas. Espiritualmente falando, diz Emmanuel, apenas conhecemos um gênero, e espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que imaginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna, diz Emmanuel. E o que acontece com isso? As criaturas no mundo inteiro, homens bombas, tá certo? Outros tipos de homens bombas, destrói a vida do próximo sem ter noção de que a vida o quê? Continua. Eu, com 16 anos, quando entrei no Espiritismo, tive a oportunidade de fazer parte de uma mocidade espírita. E o que acontece? Eu tenho o maior medo da morte. Eu tinha medo, eu tinha pavor da morte. Então eu morava lá em Nova York, em Recife, e tinha lá a trajetória de ônibus que eu fazia para estudar, né? E eu sabia que no bairro, esse bairro não é conhecido, o nome desse bairro é Arruda. Arruda é um esse time que passa de vez em quando aí o Santa Cruz, que quem gosta de futebol, ele está de novo em voga, fica lá o campo dele nesse bairro chamado bairro do Arruda lá. E nós, quando o ônibus passava no Arruda, como hoje em dia, você não encontra casa funerária hoje em dia, 2016, de cada esquina, feito bar, não é verdade? E lá no bairro do Arruda tinha uma casa funerária. E quando eu passava, que eu esquecia que tinha casa funerária, que eu via o tal do caixão, ah, meu Deus do céu, aquilo me dava um pavor enorme. Então, quando eu fui informado, né, que procurei a doutrina espírita, tive a oportunidade de uma casa como essa que encaminha a mocidade para o estudo, e aí eu tomei conhecimento que a morte que não existia. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. O maior medo que eu tinha, agora não tenho mais, porque agora eu sou imortal. Vocês sabem que é ser imortal? O espírita muito sabe que é ser imortal. Ser imortal é não morrer. Ser imortal não é só não morrer. Ser imortal não morrer, sabe quando? Nunca. Daqui a 100 mil anos, que nós aqui não sabemos o que é isso, o relógio vai correr e um dia vai chegar esse tal de 100 mil o quê? Repete para poder ficar mais calmo, 100 mil anos, tá certo? Quando chegar daqui a 100 mil anos, vocês sabem que tem na nossa frente ainda uma eternidade. Daqui a 1 milhão de anos, quando chegarmos lá, vai ter na nossa frente ainda a eternidade. E quando eu soube que eu não morria, fiquei feliz. A segunda notícia, eu fiquei muito feliz, é que meu pai, minha mãe, meus irmãos, pessoas que eu amava, também o quê? Não morria. E tive uma terceira notícia que eu não gostei. Gostei da primeira, gostei da segunda, a terceira eu não gostei naquele momento lá, né?
que as pessoas que eu não gostava, que eram meus inimigos, também não morreram. Aí o bicho pega. Então, a vida continua. Como daqui a pouco nós vamos ler aqui, muitos espíritas pensam que, não, eu fico vivo, pronto. Eu fico vivo. Você fica vivo, mas não é só ficar vivo. A vida continua. Daqui a pouco vamos chegar nesse trecho. Ele diz aqui, Emmanuel, em virtude de tardar, em virtude, segundo Emmanuel, de tardar semelhante conhecimentos nos homens, é que se verifica grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades evangélicas protestantes apegam-se a letras, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza. A Igreja Católica criou um tal de céu e de inferno. Você já sabia que mesmo com a infantilidade da Igreja Católica ter criado um céu e um inferno, ela já tinha informado, nós já sabíamos, mas nós nunca nos atentamos que éramos imortais. Se sabiam disso? Vamos lá analisar o que nós sabíamos? Está bem claro lá. Por exemplo, a Igreja Católica dizia, se você é bom, e é católica, é claro, para poder segurar no catolicismo, se você é bom e fazer o bem, quando você morrer, vai para o céu. Se você não é bom, quando você morrer, você vai para o e lá irão viver o quê? Gostei, R$10 para você. E R$10. E lá você vai viver eternamente. Vamos analisar essa expressão? Alguém vai para algum lugar morto? Tem sentido isso? Não. Vamos criar um personagem chamado João. João morreu e foi para o céu. O que é que nós descobrimos com essa frase? Já sabíamos. Primeiro que João morreu e foi, quer dizer, o corpo não foi no corpo físico, mas João foi. Se João foi, é porque ele estava o quê? Raciocínio que espírita tem que raciocinar para poder. Então, se ele na realidade foi, porque estava vivo. Segunda informação que nós já sabíamos é que se João morreu e João foi, é porque ele manteve a sua o quê? Individualidade. João era no corpo João agora saiu do corpo físico, ele continuou sendo quem? Então já sabíamos da individualidade após a morte. E também sabíamos que eram imortais, porque João morreu, ele foi para o céu e lá ele foi viver eternamente. Quem vive eternamente, ele é o quê? Já sabíamos disso, só que nós nunca detalhamos para essa questão. Sabíamos que Deus era injusto, porque uma pessoa que amamos ia para o inferno, uma criança errava e não tinha mais o que? Oportunidades. E isso fez um mal enorme, dizia aqui Jesus, por isso vós errais muito. E o que é que acontece? Quanto aos protestantes, diversas coletividades de organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros. Você sabia que tem muita gente, vocês já ouviram falar já no tal de juízo final? Já ouviram falar nisso? Conseguem captar o que é o tal do juízo final? O final é o seguinte, é que Deus, em um dia X, vai vir, ele vai vir, tá certo? E aí ele vai pegar todas as pessoas que morreram, vai vir diante dele, e ele vai fazer o juízo o quê? Final. Só que a informação do final
e é assim que pensam os nossos irmãos protestantes, quando falamos aqui protestante, católico, falamos a mesma, isso devido à questão de nós analisarmos como estudo, tá certo? Mas não criticarmos quem pensa dessa forma, tá certo? Cada um tem sua concepção religiosa e tem um maior respeito por isso. Mas a nível de estudo, o que é que eles pensam? Que haverá o juízo final e, como diz aqui Emmanuel, eles irão ressurgir no dia dos sepulcros, porque a concepção não é que vai vir Deus e vai o quê? Promover o julgamento, mas vai vir Deus e aí vai nos cemitérios e as criaturas vão ter que recompor o que? O seu corpo, e aí ele no corpo físico, Deus vai conseguir vê-lo e conseguirá o quê? Julgar. E a Emmanuel diz aqui, na realidade, o seguinte: violando os princípios da natureza. A morte do corpo, ela na realidade, o que existe é uma desagregação celular. Não é verdade? Então as células vão se desagregando e voltando para onde? Para o laboratório o quê? Da natureza. Como é que agora vai fazer de novo juntar essas células para dar o mesmo corpo? E aí Deus só vai conseguir julgar você se você se ver você no corpo físico. Deu para entender? Senão ele não consegue sendo Deus. Veja aqui uma maneira de falar de Deus, uma coisa muito infantil. E o que acontece? Quando Allan Kardec indaga para os espíritos quem é Deus, a primeira pergunta dos espíritos pergunta quem é Deus, mas o que? Quem é Deus? O que é Deus? E foi a maior definição de Deus que nós temos até hoje do bom senso. Diz os espíritos que Deus, ele é a inteligência suprema, quer dizer, de todas as inteligências que existem, ele é o quê? A suprema. Se alguém tivesse a mesma inteligência que ele tem, seria um outro que estava ficando devagar esse pessoal aí, mas seria um outro Deus. Ele é a inteligência suprema e a causa e a origem de todas as coisas. Eu sei que todas as coisas, mas sabe que todas as coisas são bilhões de galáxias. Bilhões de galáxias. Cada galáxia com milhões de sóis. Absurdo de grandeza. E Deus e sem contar nós espíritos. Então se fala de Deus como se fosse um Deus de uma religião. Há muitas pessoas aí fora que dizem não, o povo escolhido por Deus é o povo judeu. Quer dizer, Deus escolheu o povo judeu e reverencia como se aquele povo fosse um povo escolhido de Deus. E Deus, os espíritos nos dizem que ele é a causa, a origem de todas as coisas, né? Bilhões de galáxias. Agora saiu uma sonda nossa aqui daqui da Terra, chegou em Júpiter, viajando 5 anos para chegar ali em Júpiter. No Wikimedia, se vocês entrarem para ter uma noção da nossa Via Láctea, que é pequena em relação às outras, nas pontas, que é mais fina, para que se possa atravessar de ponta, tá certo? Há uma distância de 3.000 anos-luz para apenas atravessar. Ano-luz significa que 1 segundo-luz, para chegar lá no tal do ano-luz, 1 segundo-luz é 7 voltas e meia na Terra em 1 segundo, que é igual a 300.000 quilômetros. Aí você pega 300.000, multiplica por 60, você acha 1 minuto-luz. Aliás, o Sol joga a luz dele, bate na nossa pele, ele gastou 8 minutos. 8 minutos
de distância da nossa pele para o Sol, que é a distância que existe, e 8 minutos-luz. Acontece que você pega 1 minuto-luz, multiplica por 60, você acha 1 hora, multiplica por 24, você acha 1 dia-luz, multiplica por 4 meses, multiplica e acha um tal do ano-luz, que é uma distância gigantesca. 3.000 anos-luz para passar nas pontas, para passar no meio, a parte mais grossa, 30.000 anos-luz. E para passar de ponta a ponta de uma galáxia, a ponta da nossa galáxia para outra ponta, 100.000 anos-luz. É o tamanho da nossa Via Láctea, nossa. Imaginemos isso. Então, o que é que acontece para que nós possamos entender que Deus não é um Deus de um planetoide como esse que nós vivemos, de um povo que foi escolhido, ou de uma religião que foi escolhida. E Jesus nos chama a atenção aqui, lá em Marcos 12, 27, ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos, por isso vós errais muito com a questão da palavra morte. Nos chama a atenção também aqui, Emmanuel, nessa questão, de que ele diz: inúmeros espíritas nos têm como fantasmas de laboratório ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Muitos espíritas nos veem como um fantasma de laboratório ou formas esvoaçantes. Correu no Face aí, muito engraçado, com 2 rapazes jovens numa sala, né? E de repente veio um lençol andando na... Vocês viram isso aí? O lençol andando e com 2 buraquinhos. Diz, cara, esse é alguém que está embaixo. Quando tiraram o lençol tirando embaixo, eles saíram correndo. Às vezes há pessoas que nós perguntamos assim: olha, se sua mãe aparecer aqui agora, aí eu saio correndo. É sua mãe? Pelo amor de Deus! Como é que você vai correr da sua mãe? As pessoas têm um receio da morte e dos espíritos muito grande. Então, é como diz Emmanuel, muitos espíritas nos têm como coisas esvoaçantes. E naquela tarde sublime, preocupante demais para aqueles 11 que estavam lá. Porque imagina o pavor que teve os discípulos quando viram que o bicho estava pegando. Era só um tal do exército romano, que é pouca coisa, e mais os fariseus queriam eliminá-los. Mataram Jesus, agora vamos atrás desses terroristas. E aí eles alugaram a casa, foram para uma casa escondida, para fazer uma reunião e ali decidir o que é que eles iam fazer dali à frente. Trancaram, imagina o pavor deles, trancaram a casa, uma reunião secreta deles, para poder decidir o futuro do cristianismo ali. Se debandava para onde é que iam sumir. E eles estavam lá reunidos, daqui a pouco aparece um homem no meio da sala. E aí, quando esse homem aparece, o que acontece? Eles olharam, parecia com Jesus. E o medo, será que Jesus, alguém que estava aqui dentro que a gente não viu? E aí o que aconteceu? Um deles, o pavor foi tanto, que foi se aproximando e o Senhor disse: venha cá, Tomé. E aí, quando Tomé foi lá, quando pegou na roupa dele, pegou, sabe o quê? Roupa. Quando pegou no corpo dele, sabe o que ele pegou? Corpo. E aí ele mandou colocar o dedo na chaga. Aí acalmou todo mundo. E ele passou mais 30 dias
convivendo com eles, vivo. Era ele, não era uma figura esvoaçante, não era um fantasma, era ele. Eu tive a oportunidade, lá em Recife, na Federação Espírita Pernambucana, né, de ter um grupo lá que havia um amigo nosso da mocidade, lá na federação, e ele, como nós crescemos, estudou medicina, tornou-se médico, casou, e já casado com um filho médico na área como ginecologista e clínico, ginecologista obstetra, era a área dele. E ele, lá na federação, ele é um prédio muito grande, ele pegava também, atendia lá para as pessoas pobres, que a federação também atendia, e ele como médico ia atender lá. Um dia ele saiu lá falando uma língua totalmente diferente, o presidente da federação, e disse: venha cá que eu vou operar fulano aqui. E ali começou um processo gigantesco com o trabalho do Dr. Fritz. Na federação o cuidado era muito grande, porque analisando a mediunidade dele, né, analisando para poder ser fiscalizado de perto, e como ele era médico, ele atraiu uma quantidade de profissionais de medicina no mundo inteiro. Nós ficamos com ele lá, fiquei com ele lá 5 anos acompanhando esse trabalho de pesquisa. Então tinha as curas a distantes, tinha os atendimentos pessoalmente, tinha cirurgias feitas acompanhadas por muitos médicos. Na época tinha a TV Manchete. TV Manchete é só porque é da nossa época, viu? Muitos não conhecem essa TV Manchete. Estava lá a TV Manchete. E ali, os médicos, eles faziam cirurgia, pegavam o material, nódulos, dava na mão dos médicos e ele levava. Os médicos que estavam ali estudando, que não eram espíritas, levavam para poder fazer as biópsias e acompanhar as pessoas, né? Eram cirurgias que eram feitas sem nenhum tipo de asepsia, não saía sangue, não tinha radioterapia com os cânceres que eram confirmados, etc. Mas o que chamava atenção, ele como médico de efeito físico, a cada 15 dias nós tínhamos reuniões na federação para fazer cura à distância. E essas reuniões eram muito longas, elas começavam de 5, 6 da tarde e até 1 hora da manhã. Pela quantidade de cartas que vinham do mundo inteiro. Isso aqui era mais cedo, às meia-noite, 11 horas, mas era muito longa as reuniões. E como fazer reuniões de materializações luminosas, e isso acontece em qualquer lugar do mundo, que já aconteceu e acontece, vai acontecer, é preciso ter um ambiente totalmente no escuro, para que essas materializações luminosas possam ser visualizadas, né? E isso vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. Quem assiste uma reunião de materialização luminosas ou não luminosas, não tem que ficar em dúvida como é que é um espírito, né? Como é que é ele? Como é que é ele? Mostrando na realidade que é a pessoa que está lá. Uma vez nós tivemos em Garanhuns, e lá em Garanhuns ele fez um trabalho desse lá no ginásio, e muitos médicos acompanharam, inclusive um médico da cidade. E esse médico foi convidado por ele para assistir uma reunião dessa de efeito físico. Nessa reunião de efeitos físicos, todos aqueles fenômenos que nós conhecemos, por exemplo, você já ouviu falar a voz direta, né? A voz direta é um fenômeno de efeito físico que do nada que a gente chama de expressão, né? A gente fica conversando com os espíritos do nada, a voz sai do nada, né? Aconteceu isso registrado lá em Moisés, quando recebeu lá os mandamentos. Jesus, quando foi ser batizado por João, a voz saiu do céu dizendo: este é meu filho muito querido. Ele falou uma voz direta. Isso está dentro das leis da natureza, tá certo? Então, o fenômeno voz direta, fenômeno de trazer coisas e colocar no local de transporte, de situações, mesas grandonas que ele fazia lá, batidas, tá certo? Luzes que invadiam todo o ambiente. E um dia lá, esse médico foi convidado, e o que acontece? Está uma reunião, daqui a pouco um espírito se materializa, vai se aproximando, era um senhor, e esse senhor se aproximou, quando ele viu o senhor, ele viu que era o pai dele.
que havia desencarnado. E aí o pai dele, ele entrou numa situação de desespero, né? Vendo o pai ali, era o pai que estava ali presente, né? E aí o pai veio, sentou no colo dele, ele agarrado, não queria soltar mais o pai pelo estado emocional que ele ficou. Demorou uns 10 minutos aquela cena e de repente o pai começou a se desfazer do braço dele. A vida continua. Isso é a melhor notícia que nós poderíamos ter. João tinha 4º ano primário, João desencarnou. Qual é o nível intelectual do João? 4º ano primário. João tinha problema de saúde. Como é que João está? Está com problema de saúde. Então, a vida o quê? Continua. Não tem essa questão de esvoaçante, de fantasma. E o medo que criaram lá atrás para muitos de nós espíritas. Às vezes, lá no centro que eu frequento, para grupo de estudo, eu sempre vim aqui materializar algum, em vez de quando aparece, aí eu saio correndo. Sai correndo? Você não é espírita? Você é um rato ou um espírita? Nós temos que colocar, através do estudo, do conhecimento, da vida que não cessa, a vida após a morte. Nós continuamos vivos. Aqui o nosso irmão disse aqui, ó, quem passa pela sepultura prossegue trabalhando aqui quanto aí. Só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra, ou além dos seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente, Emmanuel diz. Aí Emmanuel nos chama a atenção. Não te esqueçais, pois, de que os desencarnados não são magos, nem adivinhos, são irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Que os desencarnados não são magos, nem o quê? Não me irritem vocês. Nem o quê? Nem adivinhos. Porque a falta do estudo. Vocês sabiam que no Brasil ainda tem médiuns que trabalham em casas espíritas, nunca leram o livro dos médiuns? Isso é um absurdo. Vocês sabem que Kardec colocou o nome no livro dos médiuns? Por que ele colocou? Vocês sabem? R$50. Agora vamos R$50. Ele colocou o nome no livro dos médiuns porque é um livro para os médiuns. Entender como os fenômenos acontecem. Muitas criaturas ainda acreditavam e acreditam, com todo respeito, mas com todo respeito, nem na Umbanda se diz que o médium é cavalo do espírito, mas com todo respeito, o espírito não consegue penetrar no nosso corpo. A Igreja Católica, o que é que ela fazia? A pessoa estava obsediada, o padre ia tentar o exorcismo, não conseguia e apelava, pegava a Bíblia e dava uma maior pisa numa pessoa. Para afastar quem? O espírito. Você sabe por que um espírito não pode entrar? O que o relógio é contra nordestino nessa casa. Isso aí, eu descobri isso já, mas eu tenho que correr em atenção a ele. Você sabe por que um espírito não pode entrar no corpo de uma pessoa e assumir o corpo? Você sabe? R$100. Bem rapidamente, que o tempo não dá, tá certo? Kardec indaga: em que momento acontece a reencarnação? Responde: na concepção. Na hora que o espermatozoide fecunda o óvulo feminino e passa a existir a célula o quê? Ovo. Naquele momento, aquela célula ovo, ela vai ser uma célula ligada, uma expressão bem infantil, ligada à célula ovo, com aquela célula correspondente do nosso o quê? Perispírito. E já nas trompas vai se dividindo e vai aumentando.
E essa colagem vai acontecendo. 8 semanas, muitas mulheres descobrem que estão grávidas com 8 semanas. Não veio a menstruação no primeiro mês, no segundo não veio. Aí diz, olha, eu estou grávida. Muitos promovem até aborto. Só que até as unhas do corpo já está formada. Hoje há uma corrente no mundo científica, umas dizendo que o embrião tem vida e outras dizendo que o embrião tem. A briga está lá, entre eles. Mas em 1857, Kardec toma conhecimento que há na concepção, no ato da concepção começa a vida, o processo da reencarnação. Isso, vocês se lembram disso? Não, mas vocês é bom ouvir, eu falar para vocês agora. Quando nós estamos prestes para desencarnar, tá certo? Por uma questão natural. A morte, ela não chega no metrô das 5 da tarde. Ela vai chegando muito antes. São processos, equipes que vêm nos auxiliar da soltura do nosso corpo, ok? Então é por isso que muitas pessoas vão visitar pessoas que estão prestes a desencarnar e dizem, olha, está em todas as épocas é isso. Olha, está chegando aqui fulano, olha quem está aqui. E a pessoa não vê e diz que está entre os familiares, ó, ele está começando a delirar, ele está vendo fulano que morreu. Ele não está delirando, ele está vendo. Por que ele está vendo? Porque a doutrina espírita, tudo que ela fala, tudo que ela diz sim, ela explica por que sim. E quando ela fala não, ela explica por que não. Então a razão disso aí é que o espírito começa a se soltar dessa estrutura e ele começa a ter o quê? A visão dupla, tá certo? Então, essa colagem, vou explicar assim, tá certo? A única maneira de alguém entrar no corpo e assumir o corpo, sabe qual é? Ir lá para o ato da concepção. Fora isso, cientificamente é o quê? Impossível de acontecer. O livro dos médiuns nos mostra de como é que os espíritos envolvem o médium. Como é que os fenômenos acontecem. Como Kardec analisou isso, para que o médium possa tomar conhecimento, auxiliar e etc. Então, há muitas pessoas que, quando vão falar com o espírito, todo mundo quer falar com o espírito, mas interessada. Aliás, teve uma coisa muito interessante. Disse que uma mulher procurou uma cartomante, que é médium, e foi falar com ela e disse, eu vim aqui, senhora, para poder lhe perguntar. O que você pergunta? Não, eu quero perguntar sobre o futuro. Ah, pois não, então vamos ver aqui nas cartas como vai ser o seu futuro. A senhora não está entendendo, eu quero saber como é que vai ser o meu futuro. Sim, minha irmã, vamos fazer aqui. A senhora não está entendendo, eu quero saber o meu futuro. Como é que vai ser? Você quer saber, minha filha, que você vai morrer? O futuro lá é morrer. A Terra hoje tem 7 bilhões de pessoas. Os 7 bilhões vão morrer. É algo que nós não temos que viver para a morte, mas pensar na morte. Não como sessão, mas como a nossa mudança de situação de vida. As futuras mães que têm problema com filhos não vão pensar mais assim, 30 anos meu filho não tem mais jeito. Meu filho não tem mais jeito. As futuras mães espíritas vão pensar assim, o filho tem problema, e qual é o pensamento dela? Se Deus quiser, nesses próximos 300, 500 anos, meu filho estará bem. Está entendendo? É uma projeção futura. Aumenta a nossa capacidade de esperança. E dizia Jesus, é por isso que vós errais o quê? Muito. Porque quando nós tomamos conhecimento de que a vida continua, eu agora posso ter a maior raiva aqui da nossa irmã Amélia. Mas eu sei que se eu for agredi-la, ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos, por isso vós errais muito. Já imaginou
um negro americano. Um negro americano, um negro americano. Um orgulho. Ele tomar conhecimento que após a morte do seu corpo físico, ele pode nascer na casa de um branco americano e vice-versa. Já imaginou um judeu radical saber que após a morte do seu corpo físico, ele poderá nascer na casa de um palestino? Já imaginou um lord inglês saber que ele poderá, na próxima morte do seu corpo físico, nascer em Biafra, Paraíba? É ali mais ou menos. Já imaginou isso? Já imaginou aqueles homens macho que tem no mundo? Saber que após a morte do seu corpo físico ele poderá vir no corpo de mulher, que seria uma bênção para o homem isso. Já imaginou as mulheres femininas radicais que na próxima existência podem vir no corpo de homem? E é por isso que vós errais o quê? Muito. Pão Nosso, lição de número 42, registro de Marcos, no capítulo 12, versículo 27. Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos, por isso vós errais muito. Que Jesus nos fortaleça com sua misericórdia. Que possamos estudarmos a doutrina espírita, para que não ficamos com medo da morte, receio da morte. Eu às vezes digo para as pessoas, não fale que fulano morreu e foi para o mundo espiritual. Você sabia que nós não vamos para o mundo espiritual? Você sabia disso? Nós não vamos para o mundo espiritual, nós retornamos ao mundo espiritual. Deu para entender? Às vezes a pessoa, a sua mãe desencarnou? Sim, minha mãe desencarnou, ela retornou. É muito suave retornar do que morreu. Está entendendo? Que possamos estudarmos a doutrina espírita, para que ela nos fortaleça a nossa fé, para que possamos saber que somos vivos, que todos são vivos, e por isso nós iremos errar menos. Muita paz para todos e até a próxima. Muito obrigado pelo convite.